Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Após João Guilherme, Flamengo decide contratar Tino Marcos, repórter que passou 40 anos na TV Globo. Matheus Pereira, contratado às pressas pelo Flamengo, é sugerido pela Nação em troca de... Flamengo deve ter 3 reforços para o jogo contra o Vasco pela semifinal do Carioca. Presidente do Santos revela a exigência do Flamengo para a compra de Thiago Maia do Internacional. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Uma notícia de bastidor envolvendo o Flamengo tem chamado a atenção dos torcedores, porque o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, quer repaginar 100% da Flá TV. Contratou o João Guilherme para ser o narrador oficial e agora quer outro nome de peso para a vaga de repórter. Trata-se do Tino Marcos, jornalista que ficou mais de 4 décadas na TV Globo. Ele é flamenguista assumido e decidiu se aposentar após sair da emissora. Mas o Flamengo segue na missão de convencê-lo a trabalhar novamente na área. A notícia foi informada primeiramente pelo jornalista Gilmar Ferreira, do jornal Extra Online. O primeiro convite foi recusado pelo Tino Marcos, mas a reportagem do Bola VIP Brasil apurou que o BAP ainda está no páreo para entrar em um acordo com o profissional. A ideia do Flamengo é negociar os direitos de transmissão para fora do Brasil e consiga exibir para os torcedores que moram no exterior seus jogos pela Flá TV. Assim, teria uma grande equipe capacitada para fazer isso acontecer. O técnico Felipe Luiz pode ter 3 reforços para o jogo de ida na semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco. Isso porque Alexandre, Ayrton Lucas e Juninho estavam desfalcando o Flamengo nas últimas partidas. Ambos os laterais se lesionaram no empate com o Fluminense. O camisa 26 sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda, enquanto o Beijinho teve um trauma no joelho esquerdo. Por fim, o atacante Juninho vinha sendo baixa por conta de um edema muscular na coxa direita, sofrido no jogo contra o Botafogo. Além dos possíveis reforços, o Flamengo conta com uma vantagem visando chegar à final do Campeonato Carioca. Isso porque, por ter encerrado a primeira fase do torneio na primeira colocação, o Mengão pode empatar no placar agregado da semifinal, que vai estar classificado para a grande decisão do estadual. O jogo de ida da semifinal entre Flamengo e Vasco acontece no próximo sábado, dia 1º de março, com o mando da equipe Cruz Maltina, que deseja realizar a partida no estádio Newton Santos. Na semana seguinte, os rivais se reencontram no Maracanã pelo jogo da volta. E por falar em Vasco, o Cruz Maltino entrou com pedido na Justiça de recuperação judicial para evitar a sua falência. O próprio clube emitiu um comunicado na noite da última segunda-feira, informando sobre o pedido de recuperação judicial. Em nota, o time de São Januário garantiu que os investimentos no futebol vão continuar, assim como o pagamento em dia dos salários e demais obrigações. O presidente do Vasco, Pedrinho, sempre considerou o regime de recuperação judicial como fundamental dentro do processo de reestruturação financeira que está em andamento no clube. Isso porque a gestão vascaína acredita que essa é a forma mais segura e eficiente de sanar as suas dívidas. De acordo com a apresentação da Álvares e Marçal, que foi o escritório contratado para prestar consultoria ao Vasco sobre esse tema, o cálculo mais recente apontou uma dívida de aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de reais. Ainda antes de virar uma SAF em 2021, o Vasco aderiu ao plano de pagamento de dívidas via regime centralizado de execuções, em ações trabalhistas e cíveis, que somavam cerca de 223 milhões de reais,
segundo o último balanço da SAF. Com isso, 20% das receitas correntes são encaminhadas para pagamentos em débitos do clube. Agora, a diferença do modelo anterior para a recuperação judicial é de que antes a Justiça defere ou indefere o plano apresentado pelo clube. Nos moldes atuais, é nomeado um administrador judicial, papel que cabe normalmente a algum escritório de advocacia especializado. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse vídeo para mais 4 pessoas e aí a gente cresce o canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim. Muito obrigado! A janela de transferências segue nos últimos dias e o Santos continua em busca da contratação do volante Thiago Maia junto ao Internacional. No entanto, o Flamengo continua fazendo jogo duro em relação à dívida dos gaúchos e solicita aos paulistas uma garantia para que o clube se responsabilize pelas cifras, de acordo com o presidente da equipe da Baixada Santista, Marcelo Teixeira. O Thiago Maia é uma novela. Tínhamos acertado com o Internacional, que era até então a dificuldade nesse processo. Já havíamos concluído o acordo com o Flamengo, mas agora eles exigem garantias bancárias ou algumas outras garantias que o Santos está tratando de viabilizar para essa contratação, disse lá o presidente. Exige de nós um período para que encontremos como seriam essas garantias. Temos o direito de transmissão, que não antecipamos como fizemos aí no ano passado. Estamos tentando essas alternativas. Se conseguirmos alcançar, sim, fecharemos o negócio, concluiu lá o presidente do Santos sobre a atual situação. O Flamengo cedeu o Thiago Maia ao Internacional em 2023 e na temporada seguinte o time gaúcho efetuou a compra do volante por 4 milhões de euros, 21,6 milhões de reais na época. No entanto, a equipe de Porto Alegre ainda não arcou com os valores devidos ao Flamengo pela transferência do meio-campista. Dessa forma, o Flamengo exige que o Internacional quite a dívida referente ao Thiago Maia. Por fim, os gaúchos aceitaram vender o volante para o Santos, que vai assumir o pagamento da dívida e ainda oferecerá uma compensação financeira à equipe de Porto Alegre para contar com o jogador. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Nas redes sociais, parte da torcida do Flamengo tem feito uma espécie de campanha para o clube contratar um meio-campista que joga no futebol brasileiro e entrou em rota de colisão por lá. Trata-se do Matheus Pereira, camisa 10 do Cruzeiro. Ele quase foi vendido ao Zenit, mas optou por ficar em Belo Horizonte no último dia da janela de transferências, só que o clima na Toca da Raposa com ele tem sido bem ruim. Na última segunda-feira, houve uma ameaça muito forte em cima do Matheus Pereira, além dos laterais Marlon e William, e bonecos decapitados foram colocados com o nome do trio. Muitos torcedores flamenguistas aproveitam o momento e pedem ao Boto a chegada do jogador para ser uma espécie de substituto do Arrascaeta quando o uruguaio não tiver condições de jogar, seja por algum motivo, como lesões, suspensões e até mesmo convocações. O Matheus Pereira no Flamengo em troca do Lohan. Seria um bom negócio para todo mundo envolvido, disse lá um torcedor do Mengão no seu X antigo Twitter. Aí eu te pergunto, você acha uma boa essa troca do Lohan de 18 anos pelo Matheus Pereira de 29? Coloca aí! Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para o amigo flamenguista do José Clóvis de Jesus, o Simão, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Simão, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu querido.
Parabéns, Simão! E também para a neta do meu amigo Jades Alves, a Alice, que hoje também está fazendo aniversário, 15 aninhos, uma princesa. Parabéns, Alice! Muitos anos de vida, muita saúde, tudo de bom para você. Comemore bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí para mim, hein, Alice? Parabéns! Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso, espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!